Passados vários dias após o escândalo envolvendo os áudios de Flávio Bolsonaro, podemos finalmente entender por que sua pré-campanha à presidência ainda está viva. O colapso previsto pela esquerda se provou uma completa ficção, e quem ainda acredita nisso está sendo manipulado. Vamos mostrar a vocês nesse vídeo os novos dados sobre a disputa eleitoral e tudo o que está em jogo. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Magnata Offshore, escrito por Nada Aconteceu em 1989, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Quando o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo ajuda financeira para o novo filme de seu pai, ao banqueiro Daniel Vorcaro, veio a público, o clima no campo da oposição lembrava aquela sensação de levar um soco no estômago. As chances de Flávio no Polymarket caíram 13% em questão de horas. Analistas decretaram o fim da pré-campanha. A militância de esquerda comemorou com a certeza de vitória na eleição. O principal candidato de oposição estava, segundo essa narrativa, definitivamente fora de jogo. Mas aí vieram os dados, e a vida real bateu na porta. Uma pesquisa feita pela GERP, divulgada no dia 22 de maio, com coleta feita entre os dias 18 e 21, mostrou Flávio com 47% das intenções de voto no segundo turno, contra 44% de Lula. Dois pontos importantes precisam ser colocados aqui antes de qualquer análise. Primeiro, essa margem está dentro do erro de 2,24 pontos percentuais, então tecnicamente é um empate. Segundo, e esse é o ponto que a esquerda está tentando não comentar, a coleta aconteceu inteiramente depois do vazamento do áudio, com o escândalo já circulando e com o campo da direita já debatendo se Flávio tinha sobrevivido ou não. Os dados são animadores, mas não significam que não houve dano à pré-candidatura. Em comparação com os números anteriores, o segundo turno registrou uma queda de alguns pontos, e no primeiro turno, o empate em 38% mostra que ainda há trabalho a fazer. Mas o dano, contudo, não é o colapso que a mídia extremista e socialista, como a Rede Globo, quer fazer você acreditar. Vale ainda mencionar o cenário em todos os outros confrontos testados. Lula venceria com folga contra Zema, contra Caiado e contra seu amigo socialista, Ciro Gomes. Flávio Bolsonaro, até o momento, é o único nome da direita com chances de vitória. E esse é, como vamos ver mais à frente, o argumento estrutural mais forte de que a candidatura ainda está em jogo e deve ser defendida por todos que querem mudança no Brasil. A pesquisa da Atlas Intel circulou muito nessa semana, citada pela esquerda como a prova definitiva do derretimento de Flávio. Essa pesquisa de maio mostrou o senador com 41,8% no segundo turno, atrás de Lula, sendo que no mês anterior, Flávio tinha 47,8% e Lula 47,5%. Mas ninguém dizia nas manchetes que a metodologia era no mínimo tendenciosa e foi formalmente contestada no TSE pelo Partido Liberal. A contestação ocorreu porque durante a entrevista, a Atlas reproduziu o áudio das conversas de Flávio com Vorcaro para os entrevistados. Em outras palavras, os eleitores ouviram o estímulo emocional do escândalo e, em seguida, responderam às perguntas sobre intenção de voto. Ao expor o entrevistado ao áudio, antes de coletar certas respostas, a Atlas Intel ativou o viés de priming nos participantes. Priming é um fenômeno psicológico no qual a exposição a um estímulo sutil, uma palavra, imagem ou sentimento, influencia subconscientemente a resposta a um estímulo posterior. A Atlas basicamente programou o cérebro dos participantes de maneira inconsciente para avaliar Flávio negativamente. Qualquer método que injeta um estímulo emocional diretamente antes de medir a opinião do entrevistado deixa de ser mensuração neutra e passa a ser produção de resultado. O PL registrou a contestação formalmente e o CEO da Atlas respondeu dizendo que não há problema metodológico. E ainda assim, mesmo sob essas condições, o resultado foi 41,8%, não 20%, não 30%. Quase 42% num cenário desenhado para minimizar o apoio a Flávio. Mas e o Polymarket, que registrou uma queda abrupta de 13% de Flávio? Bem, antes é importante ressaltar que o Polymarket é uma plataforma de apostas e não de pesquisas de intenção de voto. Se um market está precificando um evento em 15%, isso significa que o mercado coletivo está atribuindo aproximadamente 15% de chance daquele evento acontecer.
No Polymarket, o preço não representa porcentagem de votos, e sim expectativa de mercado. É literalmente um mercado financeiro. Gente comprando barato para vender caro, fazendo pump and dump, reagindo a notícias e tentando lucrar. Um candidato estar em 30% no marketing não significa que ele terá 30% dos votos. Nas eleições americanas de 2024, o mercado dava vitória a Kamala Harris por meses. Trocou de favorito várias vezes e só convergiu para Trump poucas horas antes do resultado. Conseguiu prever o resultado horas antes do veredito? Sim, mas não meses antes, como vemos agora. O comportamento do Polymarket segue o ciclo de notícias como um day trading, reagindo ao humor das últimas horas. Quem usa a queda de 13% no mercado de apostas como evidência de colapso eleitoral está querendo medir a altura em graus Celsius. Se hoje, vários dias após a polêmica sobre o áudio de Flávio ter saído nas notícias, temos dados para provar que não foi uma crise fatal, como o público bolsonarista resistiu dessa forma sem esses dados? Por que a fragmentação imediata que a esquerda apostava não aconteceu? Para entender por que o eleitor se comportou assim, precisamos entender o tema central dessa eleição. Há dois sistemas morais em funcionamento em qualquer cenário político de alta tensão. O primeiro é o sistema moral que funciona em tempos de paz. Aquele em que você avalia o caráter do candidato, sua coerência, sua reputação pessoal. O segundo é o que funciona em tempos de guerra, onde o critério não é a pureza do general, mas sua capacidade de ganhar. O eleitorado bolsonarista não é ingênuo. Ele sabe das acusações de rachadinha e também entende que essas acusações são exploradas pela esquerda e pela mídia visando destruir a reputação de Flávio. Esses eleitores não estão com os olhos fechados para os problemas do próprio campo. Mas esse grupo do eleitorado brasileiro está operando na lógica do segundo sistema. Durante a Segunda Guerra Mundial, ninguém se perguntava se Patton era um bom marido ou se Churchill era racista, porque o objetivo naquele momento não era eleger um santo, era derrotar os nazistas. Toda eleição tem um tema. Em todas, temos que decidir se o projeto no poder deverá continuar ou ser trocado. E todas as pesquisas de popularidade, avaliações e o clima geral da população apontam que o tema e o espírito dessa eleição não poderia ser outro, fora Lula e fora PT. Tendo isso em mente, o eleitor médio da direita suspendeu o julgamento moral, porque o importante agora não é encontrar o candidato ideal, perfeito, mas sim derrotar o inimigo em comum. A cobrança vem depois da vitória. A maior prova disso está no fracasso de quem apostou diretamente na fragmentação imediata. A única grande vítima dessa história toda não foi Flávio Bolsonaro. Surpreendentemente, foi Romeu Zema. O ex-governador de Minas rompeu com Flávio logo após o vazamento, esperando colher os cacos de uma candidatura que ele presumiu estar desmoronando. Mas o bolsonarismo não desintegrou. Grande parte de seu público ainda apoiava Flávio e viu Zema como um traidor e oportunista. Outro fator que pesa na mente do eleitor é o precedente histórico que o nome Bolsonaro carrega. Há 24 anos, desde 2002, muitos tentaram derrotar o PT nas urnas. Serra, o intelectual, Alckmin, o gestor competente, Aécio, o aristocrata mineiro, ungido para ser presidente. Mesmo com a campanha de Aécio chegando perto, nenhum deles conseguiu. Quem conseguiu foi Jair Bolsonaro, um deputado de baixo clero, com um perfil que o establishment considerava como inelegível. O eleitorado que colocou Jair no poder tem dois vetores que Flávio herda de seu pai. O primeiro é a gratidão, porque mesmo com a derrota em 22, aquele projeto encerrou a era do PT depois de décadas. O segundo é pragmatismo puro, que diz: se nenhum candidato do perfil correto conseguiu, e esse conseguiu, eu fico com esse. Ser filho do único presidenciável que derrotou o PT desde FHC é o argumento político mais sólido que Flávio carrega, independente de qualquer escândalo ou defeito. Mas e a fragmentação da direita? Afinal, as candidaturas de Zema e Caiado continuam no jogo, mesmo com o derretimento de Zema. E sim, isso é verdade, mas a tendência aponta para uma consolidação à medida que o primeiro turno se aproxima. Zema tem perdido a sua relevância. Na própria Atlas, ele foi de 5,2 em abril para 3,1 em maio. Seu eleitorado está migrando, mesmo na pesquisa que foi tendenciosa com Flávio. Caiado representa 3,3% dos votos, que num cenário de composição como vice, migrariam integralmente para o PL, transformando a concorrência em adição. Candidaturas satélites existem agora mais como marcação de posição do que como candidaturas de fato. Quanto mais o calendário eleitoral avança, menos espaço sobra para quem não tem estrutura, financiamento e base nacional para competir de verdade.
O que os dados de maio mostram, no final das contas, é que a esquerda superestimou o poder de destruição do áudio e subestimou a resiliência de um campo político que já passou por coisa pior. Além disso, os socialistas parecem ignorar que Lula é extremamente impopular e, devido a seu péssimo governo, com a economia em crise, o povo está cansado do velho presidente petista. O primeiro turno ainda está aberto. Ninguém aqui está falando que Flávio vai ganhar com 55% dos votos logo de cara, pois ainda é difícil bater o martelo. Mas a eleição está a meses de distância e a consolidação da direita está em curso. O horizonte do segundo turno, onde Flávio aparece empatado tecnicamente com Lula, mesmo no pior momento de sua pré-campanha, continua sendo o cenário mais provável de se concretizar. Então, chegando ao fim, qual é a visão libertária sobre tudo isso? Bem, nós libertários não devemos sonhar com eleições presidenciais perfeitas e com salvadores da pátria, muito menos ter elas como solução definitiva para problemas econômicos e éticos. Sabemos que o fim do Estado opressor é o único caminho para atingir a liberdade real, com moeda sólida, sem inflação e livre do controle governamental. Defendemos o livre mercado e o princípio de não agressão, o que irá criar uma sociedade baseada em associações e trocas voluntárias entre pessoas livres. Mas apesar desse ideal, precisamos reconhecer que vivemos no Brasil de 2026 e não no mundo perfeito. Aqui, o resultado de eleições é o que causa ou não a expansão da máquina estatal e a censura sobre a internet. Desistir da disputa é entregar o campo sem luta, deixando o adversário comunista vencer. Não devemos ter fé cega em Flávio, apenas apoiar de maneira racional e estratégica o único candidato de oposição com chance real de derrotar o PT. Não votar porque nenhum candidato representa todos os ideais libertários é entregar ao inimigo todas as ferramentas para taxar ainda mais o seu dinheiro, suprimir mais liberdades e censurar ainda mais a sociedade. Não existe vácuo de poder. Não devemos ser ingênuos. É óbvio que é melhor viver num país como a Suíça do que ir morar em Cuba ou na Coreia do Norte. Esperar a perfeição é um sonho infantil de alguém que vive apenas no mundo da teoria, esquecendo a política real e seus impactos em nossas vidas. Em cenários como o atual, sempre lembre da célebre frase atribuída a Platão: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!